Tipos de estudos epidemiológicos. Basicamente, há dois tipos de estudos epidemiológicos, os chamados observacionais e os experimentais. Vamos começar a ver as diferenças entre eles, então. Os estudos observacionais, como o próprio nome diz, é aquele tipo de estudo em que o investigador ele não intervém no objeto de estudo, ele apenas mede, ele apenas verifica o que está acontecendo. Na área da saúde, frequentemente, nós observamos pessoas, a nossa unidade de pesquisa são pessoas. Então, num estudo observacional, o pesquisador apenas verifica o que está acontecendo com as pessoas, mas não faz nenhum tipo de interferência, ele não administra nenhuma droga, não estabelece nenhum tipo de tratamento. Então, esse tipo de estudo observacional ele permite que a natureza determine o seu curso, pois o pesquisador não faz nenhum tipo de intervenção, nem intervenção preventiva, nem intervenção curativa. Esses estudos eles podem ser de dois tipos ainda, descritivos ou analíticos. O descritivo ele se limita a descrever o que está acontecendo com a doença numa população, né? Descrever a sua ocorrência, como por exemplo, examina as taxas de incidência, as taxas de prevalência, né? E as condições estão relacionadas a tempo, lugar onde a doença ocorre, e quando, onde e quem são os envolvidos. Já o estudo analítico ele é delineado para examinar a existência de uma associação entre o fator de exposição e uma doença. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo observando indivíduos com relação ao risco de contrair câncer de pulmão, a gente pode verificar que as pessoas que são fumantes possivelmente apresentam uma maior taxa de pessoas com câncer de pulmão. Então, a gente consegue mostrar por um estudo analítico, observacional analítico, que o câncer de pulmão está associado ao tabagismo. Claro que para isso se utiliza estatísticas, se utiliza tabelas de frequência para poder comprovar essa hipótese de estudo. Mas não se estabelece nenhum tipo de intervenção nas pessoas pesquisadas, não se estabelece nenhum tipo de tratamento e nenhum tipo de intervenção. Já os estudos experimentais eles têm uma característica diferente. Aí o pesquisador já passa a interferir no estudo e fazendo uma intervenção nos elementos constituintes da amostra, ou seja, as pessoas de estudo. Então, os estudos experimentais ou de intervenção envolvem a tentativa de mudar os determinantes de uma doença, tais como uma exposição, bom comportamento ou cessar o progresso de uma doença através de tratamento. Então, no estudo experimental, o pesquisador ele pode estabelecer uma intervenção, seja ela preventiva, como, por exemplo, testar uma vacina em um grupo de indivíduos, ou estabelecer uma intervenção curativa, como a administração de uma droga, para ver as taxas de sucesso desse novo tipo de tratamento. Os estudos experimentais na área da saúde eles são bem similares aos experimentos realizados em outras ciências, porém existe uma série de restrições que precisam ser obedecidas quando a gente faz pesquisa com seres humanos, principalmente quando se faz pesquisas com relação a tratamentos, porque você não pode fazer uma pesquisa e deixar ninguém sem tratamento. Então, nesse caso, você tem que obedecer aos preceitos éticos, né? Por isso, toda pesquisa com seres humanos ela é passada sempre por um comitê de ética que verifica a questão da ética envolvida nas pesquisas com seres humanos. Até porque pesquisas experimentais em seres humanos elas são, de certa forma, até proibitivas de serem realizadas, porque nós temos a obrigação sempre de fazer a melhor intervenção possível sobre as pessoas e não deixar de oferecer nenhum tipo de tratamento. Os tipos de estudos epidemiológicos, então, eles ainda podem ser subclassificados. Os observacionais têm os do tipo ecológico, o seccional transversal, caso controle, também chamado caso referência, e o de corte, que também pode ser chamado de prospectivo. Já os estudos experimentais, os dois principais que nós vamos abordar nessa aula, é o ensaio clínico randomizado e o ensaio de campo. Vamos começar então pelos estudos epidemiológicos observacionais. O primeiro deles é o estudo ecológico. Nesse estudo não tem informações sobre a doença e a exposição do indivíduo, mas do grupo populacional como um todo. E ele possibilita examinar associações entre exposição e doença. Então, nesse tipo de estudo é muito comum nós colocarmos dados populacionais e procurarmos a existência de correlações lineares entre duas variáveis numéricas que podem ser comparadas. Então, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de estudo. O exemplo clássico é um estudo feito por Emily Durkheim no século XIX, onde ele tentou encontrar uma correlação existente, né,
entre a proporção de indivíduos da religião protestante e as taxas de suicídio. E ele acabou encontrando uma correlação linear positiva. Isso indicava que nas comunidades protestantes as taxas de suicídio eram maiores. Quanto mais protestantes existiam na população, maiores seriam as taxas de suicídio, por isso a correlação era positiva. Caso houvesse as duas grandezas fossem inversamente proporcionais, a correlação linear seria negativa. Como ele achou essa correlação positiva, ele partiu de uma conclusão um pouco factível, mas essa conclusão ela não é necessariamente correta. Ele chegou à conclusão que protestantes tinham maior probabilidade de suicidarem do que católicos, por exemplo. Mas será que isso é verdade? Não é necessariamente porque uma comunidade de protestantes tem taxas de suicídio maiores que a gente pode concluir que são os protestantes que suicidam mais, né? Porque o que pode ocorrer é que os católicos que moram nessas províncias predominantemente protestantes é que cometem suicídios. Então a metodologia ecológica não permite discernir qual das duas hipóteses está correta. Se realmente existe essa correlação linear entre protestantismo e taxa de suicídio, ou se não existe essa correlação. Um outro tipo de estudo epidemiológico observacional é o estudo de caso-controle. Esse tipo de estudo a gente está olhando sempre para trás, a gente vai responder a pergunta o que aconteceu, então ele tem um olhar para o passado, por isso a pergunta é colocada no passado, o que aconteceu? Então o estudo ele é bem simples, ele funciona, como o próprio nome diz, com casos e controles. O que são casos? Pessoas doentes. O que são controles? Pessoas sadias. Então a gente pega um grupo de casos de pessoas doentes e observa para trás, olhando para o passado dela, através de um inquérito de perguntas, se elas foram expostas ou não ao fator de risco. Vamos pegar, por exemplo, uma doença, câncer de pulmão. Vamos separar um grupo de casos de pessoas que têm câncer de pulmão e um grupo de controles, pessoas que não têm câncer de pulmão. Nós pegamos o grupo de casos, as pessoas que têm câncer de pulmão, os doentes, e observamos no passado se elas têm histórico de serem fumantes. Alguns são expostos, são fumantes, outros não. E no grupo dos controles, a gente faz a mesma pergunta. Controles são os sadios. A gente pergunta se no passado eles tinham o hábito de fumar ou não. A gente vai ver que a proporção de não expostos, ou seja, de não fumantes, é maior do que a de fumantes. Enquanto no grupo de casos ocorre o inverso. A proporção de expostos, ou seja, de fumantes, tende a ser maior do que a de não fumantes. Então, o estudo de caso-controle é feito para identificar justamente isso. Se há diferenças, né, entre o fator de exposição no grupo dos casos ou dos controles. Então, identifica-se indivíduos com a doença, o caso, e para efeito de comparação, a gente utiliza o grupo controle, que são as pessoas sem doença. Então, essa quantificação do número de casos expostos pelo número de casos não expostos estabelece uma associação estatística que é definida pela razão de odds ratio, né? A gente chama odds ratio em estatística. Então, um teste estatístico é apurado, ele é feito para tentar comprovar se o fator de exposição é realmente fator causal para o aparecimento de uma doença. Um terceiro tipo de estudo epidemiológico observacional é o estudo transversal, também muito conhecido como o nome estudo de prevalência. Ele responde uma pergunta no presente. O que está acontecendo? O que está acontecendo agora, né? Então, nós pegamos uma determinada amostra da população e verificamos dessa parcela da população quantos estão sadios, quantos estão doentes. Se eu estou fazendo um estudo desse tipo, observando apenas quem está sadio e quem está doente, eu posso estabelecer a taxa de prevalência de uma doença. Por isso, o estudo transversal é também chamado de estudo de prevalência, porque ele inicia como um estudo para determinar a prevalência de uma doença ou condição relacionada à saúde em uma população específica. Então, se eu quero descobrir qual é a proporção de diabéticos numa comunidade, eu faço um estudo transversal. Eu pego uma parcela da população e vejo qual é o percentual da população que tem diabetes, qual é o percentual da população que está sadia. E aí eu tenho a taxa de prevalência da doença e fiz um estudo transversal. O estudo de corte, ele já tem um olhar mais para o futuro. Ele é um estudo epidemiológico observacional mais caro. A pergunta que ele vai responder é: o que irá acontecer? O olhar é para o futuro, é um estudo prospectivo, ele olha para frente. Então, primeiro a gente determina a população de estudo. Eu pego uma parcela da população e vou observando essa população, o que vai acontecendo com ela ao longo do tempo. Então, eu não tenho uma resposta hoje. Eu vou ter que acompanhar essa população durante muitos meses, durante muitos anos, para saber o que vai acontecer. A gente sabe que uma parte da população vai ser exposta a um fator de risco, outra parte não.
Vamos imaginar que nós estamos estudando câncer de pulmão. Então eu pego uma parcela da população, verifico o que acontece com essas pessoas. Eu sei que algumas vão adquirir o hábito de fumar, serão as pessoas expostas ao fator de risco. Outras não vão ter esse hábito, seriam os não expostos ou também chamado de controles. No grupo dos expostos, eu vou ainda acompanhando ao longo do tempo, vão se passando alguns anos, e a gente vai observar que alguns ficam doentes, outros permanecem sadios. Mesmo fumando, permanecem sadios. E no grupo dos não expostos, a gente observa, ou seja, aquelas pessoas que não vão ter o hábito, não vão ter o fator de exposição, não vão fumar, algumas se tornam doentes e outras permanecem sadias. E a gente acaba verificando no futuro o que vai acontecer, aonde eu tenho a maior proporções de doentes, no grupo dos que foram expostos a esse fator, no caso do tabagismo, ou no grupo dos não expostos a esse fator. No caso do tabagismo, estudos que foram feitos dessa forma já identificaram que o tabagismo tem forte associação com o câncer de pulmão. Então, há uma prevalência maior de doentes no grupo dos expostos do que dos não expostos ao hábito de fumar. Então, é um estudo muito interessante, mas ele é extremamente caro e custoso, por isso é um estudo pouco realizado, ou realizado com uma certa grau de dificuldade, porque ele necessita de aportes financeiros e todo um acompanhamento científico de pesquisadores ao longo dos anos de estudo no qual ele é feito. Então, resumindo aí os estudos epidemiológicos observacionais, os 4 principais que eu passei para vocês, nós temos o primeiro, o estudo ecológico, que ele basicamente mede a correlação linear entre o fator de exposição e a doença. Eles podem sempre ser trabalhados e expostos através de um diagrama cartesiano, mostrando um diagrama de dispersão, colocando sempre em cada um dos eixos duas variáveis numéricas que podem ser comparadas, né? Então, no eixo X eu coloco uma variável numérica em saúde e no eixo Y uma outra variável numérica quantificada também em saúde. O segundo estudo de caso controle, ele verifica o passado, o que aconteceu. Eu pego um grupo de casos e um grupo de controles, casos são os doentes, e verifico as proporções de pessoas expostas no grupo de casos e não expostos. A mesma coisa eu faço no grupo controle, o grupo dos sadios. Eu verifico qual é a proporção de pessoas que foram expostas a um fator de risco e quais que não foram expostas. O estudo transversal, ele responde uma pergunta no presente, o que está acontecendo. Então, pego uma população de estudo, verifico qual é a proporção de sadios e qual é a proporção de doentes. E aí eu tenho a taxa atual do que está acontecendo numa comunidade com relação à doença em estudo. E o estudo de corte, ele tem um olhar para o futuro, um olhar prospectivo, responde o que irá acontecer. É um estudo mais custoso, mais oneroso, mais caro de ser feito. E ele pega uma população de estudo e se acompanha ao longo do tempo se parte da população é exposta a um fator de risco ou não exposta. E no grupo dos expostos, quantos ficam doentes, quantos permanecem sadios, e a mesma coisa no grupo dos controles, dos não expostos. Quantos se tornam doentes e quantos permanecem sadios. Partindo agora para os estudos epidemiológicos experimentais, são estudos de um desenho diferente dos estudos observacionais, porque agora o pesquisador passa a interferir no objeto de estudo, ou seja, na amostra, nas pessoas que fazem parte da amostra. Então, o primeiro deles é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado começa separando uma população de estudo de casos. Casos são doentes. Então, no ensaio clínico randomizado, eu só posso pegar um grupo de doentes. Só vou estudar pessoas doentes. Dentre essas pessoas doentes, é feita uma seleção. Alguns são considerados inapropriados para participar do estudo, outros são considerados participantes potenciais. Quem que seriam, por exemplo, não participantes? Se eu quero fazer um estudo clínico randomizado e, por exemplo, eu posso excluir pessoas muito idosas, acima de uma determinada faixa etária, ou crianças, e pegar mais um público que pega um segmento populacional mais importante para poder fazer inferência estatística. Seria um grupo de jovens, de adultos, até pessoas antes de chegar na terceira idade. Então, posso utilizar sempre um critério de seleção para o meu caso de estudo, né? Para a minha população de estudo. Esses participantes potenciais são convidados a participar, eles têm que responder um questionário, ou melhor, tem que assinar um termo de consentimento informado, livre e esclarecido, autorizando a participação na pesquisa, isso por uma questão ética, né? Depois essas que aceitarem participar são considerados participantes. Aí é feito um sorteio dentre esses participantes. Alguns recebem
um tratamento novo, um tratamento convencional, um tratamento não convencional, né? Uma nova possibilidade de tratamento para essa doença, e o grupo controle recebe o tratamento clássico, o tratamento que já se conhece, que já é adotado como padrão. No final dessa pesquisa, a gente observa as chances de cura, as taxas de sucesso dos dois tipos de tratamento. No grupo controle, o tratamento convencional, e no grupo tratamento, seria o tratamento novo, o tratamento alternativo que está sendo pesquisado. Se as taxas de sucesso desse novo tratamento forem mais eficazes do que no grupo controle, que tem um tratamento clássico, a gente passa a mudar a visão do tratamento em saúde e passa a adotar esse novo tratamento como tratamento padrão ouro a ser adotado daqui para frente. Então é um estudo muito interessante, porque a gente tem que fazer comparativo entre técnicas de tratamento distintas para um determinado tipo de doença. A gente sempre compara a nova modalidade de tratamento com o tratamento padrão. Lembrando que ninguém que entra no estudo pode ficar sem tratamento. Então, o grupo controle não significa deixar sem tratamento. O grupo controle significa dar o tratamento padrão e o grupo tratamento dar um tratamento novo, que está sendo pesquisado e que tem chances de apresentar bons resultados. É claro que o ensaio clínico randomizado, ele foi previamente testado em animais. Primeiro a gente observa se há chance de sucesso em animais, para depois se passar para esse tipo de estudo em seres humanos. Então, o resumo do estudo do ensaio clínico randomizado, que é um estudo experimental, está apresentado aqui nesse slide, né? Onde eu mostro que o ensaio clínico randomizado é um experimento epidemiológico que tem por objetivo estudar os efeitos de uma intervenção em particular. No caso aqui, uma intervenção curativa, porque eu só vou trabalhar com casos, com pessoas doentes. Os indivíduos selecionados são aleatoriamente alocados para os grupos de intervenção e de controle, e os resultados são avaliados comparando os desfechos, as saídas existentes entre cada um dos grupos, para a gente verificar as taxas de sucesso no grupo de controle e no grupo tratamento. Esse estudo é muito útil quando a gente quer verificar o emprego de uma nova droga, um novo medicamento e a sua efetividade. Um segundo tipo de estudo epidemiológico, experimental, é o ensaio de campo. Agora ele é um pouco diferente. Agora, em vez de pegar doentes, nós vamos pegar uma população de estudo, pessoas sadias, mas que estão sob risco de contraírem uma doença. Então, dessa população, eu vou retirar, através de um sorteio, parte dessas pessoas e, dentro do sorteio, alguns serão excluídos, porque existem critérios de exclusão para uma doença, e os que forem considerados aptos a participar vão responder o questionário, né, o termo de consentimento livre esclarecido, e vão sofrer uma intervenção do tipo preventiva, como, por exemplo, uma vacina. Então, o grupo intervenção recebe uma vacina e o grupo controle não recebe a vacina. Por que a gente faz esse tipo de estudo? Para verificar a efetividade no grupo da vacina, se a vacina é eficaz ou não para uma determinada enfermidade no qual essa população está em risco. Se a gente no final do estudo observar que o grupo da intervenção, aqueles que receberam essa vacina, não contraíram a doença, ao contrário, no grupo controle, onde parte dessas pessoas que não receberam essa nova vacina que está sendo testada, tem uma taxa de pessoas que ficaram doentes maiores, é porque possivelmente a vacina ela tem uma certa eficácia e a intervenção mostrou isso, né? Então, a intervenção preventiva, no caso aqui, é o estabelecimento da vacina, pode ser adotada depois para toda a população. Então, o ensaio de campo é muito útil na pesquisa de novas vacinas. Os ensaios clínicos, então, eles envolvem pessoas que estão livres de doença, mas sobre o risco de desenvolvê-la, né? Então, é diferente do estudo anterior, onde a gente só pegava doentes. O propósito desse tipo de estudo experimental, do ensaio de campo, é prevenir a ocorrência de doenças, mesmo entre aquelas de baixa frequência. Os ensaios de campo envolvem um grande número de pessoas, o que se torna caro e logisticamente muito complicados. O estudo feito para descobrir uma vacina para poliomielite, para a vacina Salk, envolveu há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, mais de 1 milhão de crianças. Então é um estudo do ponto de vista logístico muito caro, muito complicado de ser feito, mas que dá muitos bons resultados do ponto de vista epidemiológico.
Claro que todo estudo epidemiológico está sujeito a erros. Alguns erros muito comuns em estudos epidemiológicos a gente chama de viés, alguns desvios de conduta, alguns erros. Os mais comuns são erro no tamanho da amostra. O pesquisador, frequentemente, ele se perde na quantidade de pessoas que ele tem que entrevistar, como serão essas pessoas, como elas serão sorteadas. Então, por isso, a gente tem que pegar sempre um aporte na estatística. A gente não pode escolher a quantidade de pessoas que a gente vai entrevistar. A gente tem que sortear esse número, né? Calcular esse número e depois sortear as pessoas que vão compor a nossa amostra. O cálculo do tamanho da amostra é sempre feito por fórmulas matemáticas. Não é o pesquisador que escolhe se quer entrevistar 50 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas. É um cálculo matemático feito com bastante parcimônia para que a pesquisa tenha critério científico ideal. Existe um viés de seleção também. O viés de seleção é você pegar um grupo errado de pessoas para examinar. A melhor forma de não ter viés de seleção é sempre trabalhar com sorteio. O sorteio impede que eu selecione pessoas inadequadas para minha pesquisa, ou pessoas que estão próximas a mim, por exemplo, no que levaria ao estabelecimento de uma amostra por conveniência, o que não é o ideal. Sempre as amostras aleatórias, aquelas obtidas por sorteio, trazem melhores resultados. Um outro viés que ocorre, um erro comum em epidemiologia, é o viés de mensuração. Quando a gente tem imprecisão na aferição das medidas bioquímicas, fisiológicas ou de saúde. Então, se o grupo de examinadores que vão examinar essas pessoas não está bem mensurado, eles não estão bem calibrados, eles podem estabelecer medidas diferentes. O que um considera doença, o outro não considera. Então, esses pesquisadores eles têm que estar bem alinhados, bem calibrados, para que façam sempre a mesma precisão da medida fisiológica ou bioquímica. E há também outro erro muito comum em estudo epidemiológico, que é o fator de confusão, ou seja, outras variáveis agem por trás e podem mascarar o efeito da variável que nós estamos estudando. Então eu fiz aqui um esquema mostrando, por exemplo, o fator de confusão, que é o hábito de fumar. Vamos imaginar que alguém está querendo fazer um estudo para verificar se a ingestão de café, que é um fator de exposição, tem associação com a doença cardíaca. Então, a gente sabe que algumas pessoas que tomam mais café acabam tendo doença cardíaca, mas será que o agente causal é mesmo o café? Ou não tem um fator de confusão agindo por trás, que é o hábito de fumar? Se você não controlar a variável fator de confusão, você pode estabelecer medidas imprecisas no seu estudo. Você pode tirar conclusões indevidas. Como, por exemplo, eu posso chegar à conclusão que a ingestão de café causa doença cardíaca, quando, na verdade, eu nem estudei no meu estudo a questão do hábito de fumar. Se eu não controlar esse fator de confusão, eu não vou poder ter a certeza de que o café também causa doença cardíaca. Então, esse é um problema que a gente tem que trabalhar de modo bem clássico, né, para evitar esse tipo de problema. Então, os erros mais comuns de estudos epidemiológicos são esses, né? A gente tem que tomar muitos cuidados, porque estratégias especiais sempre têm que ser levadas em conta, tanto no planejamento quanto na condução, análise e interpretação dos resultados. Então, vamos ver um exemplo que eu coloquei aqui. Estudos epidemiológicos de idosos residentes em uma comunidade, que excluem idosos institucionalizados que podem subestimar a prevalência da incapacidade na população. Então, se alguém quer fazer um estudo para verificar se a população idosa ela tem uma prevalência maior de pessoas incapazes ou não, e eu só visitar domicílios, a gente sabe que as pessoas idosas que moram em residências, elas não têm tanta incapacidade, mas os que estão em instituições têm mais incapacidades, por isso eles estão institucionalizados. Então, se eu não visitar os idosos institucionalizados, apenas visitar os residentes, eu posso tirar conclusões errôneas nesse meu estudo. E eu deixo também como referência para vocês algumas bases de dados em saúde. Então, a gente tem duas bases de dados muito boas para fazer pesquisas. Uma é o Cielo, cujo link é www.cielo.br. Outra é a BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, www.bireme.br. Mas a principal delas é o Medline. Em saúde, a principal base de dados é o Medline. O Medline é da National Library of Medicine dos Estados Unidos. O idioma preponderante, evidentemente, que é o inglês, tem outras línguas também, mas mais de 90% das publicações são em língua inglesa. E ela é uma base de dados da literatura internacional da área médica e biomédica. O site dela é www.pubmed.gov. Algumas revistas brasileiras estão indexadas no Medline, como, por exemplo, a Revista de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo,
e a Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Então essas duas revistas têm artigos em português e podem ser encontrados no Medline. Mas é muito simples de usar o Medline. Entrando no site pubmed.gov, você haverá na parte superior do site um campo para fazer pesquisa, o search. Então você escreve uma palavra-chave e inicia a busca apertando em search. Então vamos imaginar que você escreveu uma palavra-chave diabetes. Ao fazer a pesquisa, o site apresenta em ordem cronológica desde o artigo mais recente sobre diabetes até o mais antigo. Clicando no link de cada artigo, você pode ler o abstract do artigo. Alguns artigos são na forma completa, outros têm que ser comprados. Mas só pela leitura do abstract, ou seja, do resumo, você já tem uma ideia, uma noção dos resultados de cada uma das pesquisas. Então é uma ferramenta muito interessante para quem precisa se atualizar em saúde e pegar conhecimento científico sobre esses temas. Então, fecho deixando para vocês esse link, né, do Medline, que é a principal referência em saúde para todos nós da área de saúde. Obrigado a todos e até a próxima.